Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma discussão, né, debate sobre a questão da justiça. Isso foi, para mim, dado assim, quando eu estava lendo o livro, um importante livro, e recomendo novamente o livro, né, do Bruno, numa parte que ele fala lá sobre o anarquismo no Banco dos Réus na virada do século XIX, ok? Na qual ele vai discutir anarquistas próximos ao anarquismo, né, pessoas e imigrantes portugueses e italianos que se utilizavam da justiça, né, porque estavam presos, pedindo habeas corpus, então isso chegava ao STF, né, numa tentativa de serem soltos, mitigar a pena e assim por diante, ok? Então, com essa leitura que, né, eu acho que todos aqui deveriam dar uma olhada, né, entrar na editora Acata, enfim, né, isso me trouxe uma questão a ser pensada, né? Como é que seriam essas justiças, né? E aí, como poderiam ser uma justiça entre os anarquistas ou feita pelos anarquistas, se os anarquistas seriam ou não influenciados pela justiça burguesa atual, né? No século XIX é do século XIX, no século XX é do século XX e hoje é do século XXI, que acontece no Brasil, já que foi o foco do trabalho do Bruno. Beleza? E para isso eu vou colocar algumas questões aqui. Não vou me aprofundar muito, porque não é muito a minha área, entendeu? Mas só para a gente pensar e discutir, ok? E para isso eu vou trazer algumas coisas de inteligência artificial e outras que são ou artigos ou livros de anarquistas, beleza? Então, lembrando, o trabalho do Bruno suscitou isso, dê uma olhada neles. A gente não pode esquecer também a questão do próprio de Galerotti, ele ficou preso depois da greve 17, né? E ele teve que recorrer ao STF para conseguir ser solto. Beleza? Não pediu para que os anarquistas se unissem com os trabalhadores, entrassem lá na prisão, na rua do Hipódromo, no bairro do Brás, e tirassem ele na porrada. Não foi isso que ele pediu, não sei por quê, mas é para a gente também se acostumar a entender de que nem todos os anarquistas, né, é, participam de teorias meio doideiras, né, que não fazem parte com a realidade. Logo, tem alguns que são assim, mas o Edgar Lerroth era um cara extremamente, vamos dizer assim, paciente, né, sobre a sua situação. Ele sabia que naquele momento não havia outra solução a não ser recorrer à própria instância do Estado para tentar a sua soltura. Beleza? Pensando nisso, eu vou começar então de como o Estado vê isso, a questão da justiça. E para isso eu peguei, né, uma questão bem mais simples, que é quais são as instâncias que a pessoa pode recorrer quando ela é presa, sofre alguma punição, ou cometeu alguma infração e assim por diante. Não, então vou me aprofundar nessas infrações, como é que elas acontecem, por quê, né, quais são os motivos, se a justiça é justa, se não é. A questão é, vou trazer aqui um embasamento na qual a pessoa, minimamente, né, deveria conhecer para entender como é que funciona o Estado na questão da punição e da justiça. Beleza? Então vamos lá. Então você tem lá, no Brasil, né, está dizendo aqui, tem a primeira, a segunda e os tribunais superiores. Ou seja, primeira instância, o que é? Onde a maioria dos processos judiciais tem início. Então, a pessoa cometeu algum delito, né, delito dito pela justiça brasileira, ok? E aí ele vai ser preso, e aí na prisão ele vai, obviamente, sofrer um processo. Esse processo ele vai ter o quê? Direito à ampla defesa. Então ele vai constituir um advogado, se ele não tiver recurso, o próprio Estado delega a ele um defensor público para fazer essa defesa. Tudo bem? Não vou aqui discutir se está certo, se está errado, se vai dar certo, se não vai, porque é uma outra questão. A partir daí, quem julga? Juiz de direito estadual, juízes federais, do trabalho ou eleitorais, a depender, evidentemente, da questão que está levando esse cara à prisão. Como funciona? O juiz analisa as provas e decide o caso, proferindo uma sentença. Também acontece a questão do júri popular, né? Chama júri popular, e aí o júri popular, junto com o juiz, vão decidir uma pena, enfim. Acabou por aí? Não. Então a pessoa está lá, ela teve direito a um advogado, ela teve direito a se defender, ok? Depois houve, então, os advogados, eles ficam debatendo sobre as questões, e aí depois vai ter um júri, pode ser um júri popular, e aí o juiz decide finalmente. Quando acontece isso, o cara, por exemplo, vai preso, ele vai preso, ele tem direito a recorrer
daquela sentença. Então, tem lá o que é uma segunda instância. Os recursos contra decisões da primeira instância são julgados. Quem julga? Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Como funciona? Um grupo de desembargadores, chamados de Câmara, reavalia o caso em conjunto, reavalia o caso em conjunto. Então, no primeiro, teve um juiz de primeira instância. Aqui, no caso, é uma reavaliação em conjunto, para garantir que não houve erros ou esquecimentos. E a decisão é tomada por maioria ou unanimidade dos votos. Então, um pleno do segundo, né, da segunda instância, vai decidir se vai validar ou não aquela decisão de um juiz de primeira instância. Ou seja, não acabou aí o julgamento da pessoa. Ela tem a segunda instância. Perdeu na primeira? Tem a segunda. Perdeu na primeira e na segunda? O que acontece? No Brasil, ele vai aos tribunais superiores. Aí diz lá. O que são? Órgãos com jurisdição nacional que atuam no topo da hierarquia judiciária. Quem julga? Ministro do STF, Tribunal de Justiça, julgam recursos que envolvem matérias constitucionais. Ou seja, ver se tem constitucionalidade ou não a prisão da pessoa. Ok? Então, esses juízes vão decidir e vão dar, né, seguimento ao processo no seguinte, né, de que a pessoa está lá presa, enfim, passou pela primeira e segunda instância, ou vai pedir para a pessoa ser solta. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Que no Estado existem 3 instâncias. Então, você não julga uma pessoa e pronto, e já condena ela. Você tem 3 instâncias, a pessoa tem pleno direito de defesa, ela pode constituir advogado, se não tem dinheiro, o Estado banca ela, você tem um defensor público, aí vai ter a primeira, a segunda, papapá, e na terceira, e só aí é que acaba a sentença. Tudo bem? Então, isso para entender como é que o Estado faz. Continuando, vamos, obviamente, trazer um outro tipo de justiça, que não é a justiça legal, é a justiça do crime, ok? Então, os criminosos, aí eu estou pegando o caso aí, o PCC, eles têm como fazer a sua justiça, né? Então, vamos ver como é que acontece. O Tribunal do Crime do Primeiro Comando da Capital é um sistema de justiça paralelo que a facção usa para julgar e punir pessoas que supostamente respeitaram suas regras internas ou os códigos de conduta impostos em territórios dominados pelo grupo. Esse sistema é usado para manter a disciplina e o controle hierárquico da facção. Então, são questões do PCC. Não tem nada a ver com a justiça, você está entendendo? A questão do justiça do governo do Brasil, vamos dizer assim, tem a ver com o PCC. Às vezes o cara fez uma coisa, o PCC, então ele vai deliberar a partir do que ele acha correto ou não. Então, tem lá como é que funciona o julgamento. Tem a acusação, se convoca o cara, ele pode ser capturado ou levado para o cativeiro, é mantido refém até o dia do julgamento. Quem julga? Integrantes do PCC, como jurados, e realiza o julgamento, muitas vezes por meio de conferências. Por quê? Porque muitas das lideranças do PCC estão presas. Então, eles precisam falar com esses caras para eles não tomarem uma decisão e depois a liderança não gostar e quem vai ser preso e morto da próxima vez vai ser esse cara que matou. Já aconteceu N vezes isso, é só ver as notícias que envolvem Tribunal do Crime, do PCC e assim por diante, beleza? E aí tem uma investigação paralela, em alguns casos a facção pode conduzir uma investigação própria para apurar a denúncia. A veracidade dessas apurações é questionável. Lógico, né? Porque tudo é questionável aqui, porque aqui você vai lá, pega o cara, prende ele e começa a fazer um julgamento. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Existe uma outra forma de punir, que é feita aí pelo PCC. Existe, evidentemente, do Comando Vermelho, assim por diante. Peguei uma para mostrar uma fora do Estado. Tudo bem? Então, a do Estado é de um jeito, a de um crime organizado, ligado ao PCC, é de outro jeito. Ok? Então, não estou fazendo juízo de valor, né? Se está bom, se está ruim, se é melhor, se é pior. Mas só para você entender que são duas completamente diferentes. É importante perceber isso. Numa, o cara tem ampla defesa, tem 3 esferas e assim por diante. Aqui não. Ele é acusado, é convocado, julgado uma vez só, e aí os caras matam o cara, faz um monte de coisa, tá até aqui para baixo. Ele pode ser morto, ele pode apanhar, ele pode ser excluído e ele pode ser libertado. Entendeu? Mas libertado em casos raros. Ou seja, geralmente o cara vai ser morto ou vai apanhar. Entendeu? É isso que vai acontecer. Beleza? Então é uma forma de como a comunidade resolve os seus problemas. Comunidade Brasil resolve a partir do judiciário, que é uma das instâncias de poder do Estado. A comunidade PCC resolve de outro jeito. Tá? Aí a gente vai sair dessas duas, ok? E vamos ver
a partir de um texto do David Graeber, como é que se faz a justiça entre os indígenas norte-americanos, né? Isso está no livro O Despertar do Amanhã. Eu peguei uma parte dele, que é um relato de um padre, relato do padre Lallemand. Então, o relato de Lallemand dá uma ideia do grau de provocação política que alguns materiais encontrados no Relações de Jesuítas, são vários cadernos, né? Que esses padres vão catequizar os indígenas e eles começam a escrever vários tomos sobre como é que são essas relações entre os indígenas. Deviam representar para os públicos europeus da época e do motivo que despertava o fascínio entre tantas pessoas. Depois de comentar como era escandaloso que até mesmo assassinos saíssem totalmente impunes, então olha aí, enquanto o PCC provavelmente mata, a justiça coloca na cadeia, os indígenas poderiam fazer com que o cara saísse. O bom padre acabou reconhecendo que o sistema de justiça dos Wendat, um tipo, né, uma comunidade indígena, avaliado como meio de manter a paz, tinha lá sua eficiência. Na verdade, funcionava de forma admirável. Em vez de punir os culpados, os Wendates insistiam que toda a linhagem ao clã do culpado pagasse uma indenização. Com isso, a responsabilidade de manter o seu sob controle recaía sobre todos. Vai dizer o padre. Não é o culpado que sofre a punição, mas sim o público que precisa reparar os delitos dos indivíduos. Se um Huloniano matasse um Algonquino ou outro Huloniano, a aldeia inteira se reunia para chegar a um acordo sobre a quantidade de presentes que deviam dar aos parentes enlutados, para deter a vingança a que poderiam proceder. Então, nesse caso, pessoal, é completamente diferente. Por quê? Porque expressa a realidade de uma comunidade indígena, né? Que é o quê? Olha, você tem lá um problema, o cara cometeu alguma coisa, matou, sei lá, roubou, sei lá, estuprou, fez alguma coisa, né? Você está entendendo? É que ele não deixa muito claro, ele fala apenas assassinato. A comunidade inteira se reúne para entender o que aconteceu, porque é como se ela tivesse que dar, né, alguma explicação, já que o membro dela está fazendo algo. Não é assim no PCC. O PCC aponta o dedo e fala, você é o culpado do ultimato. E não é assim na justiça burguesa. Por quê? Porque a justiça burguesa não fala, o problema é da sociedade. O problema é do cara que cometeu algum delito, entendeu? A sociedade está perfeita. Esse cara aí que está errado, por isso eu vou pegar ele e colocar na prisão. O PCC já pode matar o cara, porque não tem como colocar numa prisão do PCC, evidentemente, ok? E no caso dos indígenas, é a comunidade que vai pensar sobre essas questões. A comunidade que ela pensa. Como resolver esse problema. Por quê? Porque o delito de um é como se fosse o delito de toda a comunidade. Então ela tem que resolver em conjunto essa questão. Então ela meio que fala, peraí, se alguém fez alguma coisa, é bom a gente pensar se a nossa comunidade tem algum equívoco. Tudo bem? E por fim, pessoal, para não ficar muito longo também, o vídeo, vou trazer uma parte do artigo do Malatesta, está entendendo? Chamado Erros e Remédios. Não vou ler inteiro, vou ler uma parte, que aí ele vai dizer o seguinte. Ele está falando basicamente em 1896, que é aquele período que você tem vários, né, ou indivíduos ou grupos que atacam, fazem né, jogam bombas assim por diante. Então ele vai comentar no início desse texto. Há hoje tanta gente diferente que se chama anarquista e com o nome de anarquia expõe-se tantas ideias discordes e contraditórias, que na verdade não temos razão para não espantarmos quando o público, que é estranho a nossas doutrinas, não pode à primeira vez distinguir as grandes diferenças que se ocultam sob o véu de uma palavra comum, se faça surdo à nossa propaganda e nos olhos com receio. Naturalmente, não podemos impedir que os outros adotem o nome que lhe apeteça, e abandonarmos nós o qualificativo de anarquista não serviria para outra coisa senão para aumentar a confusão, pois o público julgaria simplesmente que tínhamos mudado de opiniões. Então ele está falando aqui, não adianta se mudar o nome de anarquista, em que pese alguns que se declaram anarquistas fazerem ataques terroristas. O mais que podemos e devemos fazer é distinguir-nos claramente de todos que da anarquia têm um conceito diferente do nosso, ou que do mesmo conceito teórico deduzem consequências práticas contrárias às que nós deduzimos. Ou seja, nós temos que se distinguir dessa sociedade no que tange à punição. E a distinção deve resultar da exposição clara das nossas ideias, da contínua repetição, franca e sonora, da nossa opinião sobre todos os fatos que estejam em contradição com as nossas concepções e com a nossa moral, sem consideração alguma de pessoa ou de partido. Porque a pretensa solidariedade de partido entre pessoas que não pertencem,
não pertenciam nem podiam pertencer ao mesmo partido, tem sido precisamente uma das causas primordiais da confusão. Aí partido está falando anarquista. E tal ponto que se chegou que muitos exaltam nos camaradas, ele coloca entre aspas, as ações que vituperam nos burgueses. E parece que o único critério que possuem do bem e do mal é este: se o autor do ato a julgar usa ou não o qualificativo de anarquista. Muitos são os erros que levaram uns a colocar-se em contradição completa com os princípios que teoricamente professam. Muitos são os erros que levaram uns a colocar-se em contradição completa com os princípios que teoricamente professam. Você professa um princípio anarquista e você, na hora de punir algum anarquista, você se utiliza da justiça burguesa? Ou como é a justiça burguesa? Ou como faz a justiça burguesa? Bom, Malatesta diz, muitos são os erros que o levaram uns a colocar-se em contradição completa com os princípios teoricamente professam. E outros a sofrer essas contradições, como muitas são as causas que têm trazido para o meio de nós, indivíduos que, no fundo, se riem do socialismo da anarquia e de tudo que está além dos interesses de sua pessoa. Não posso empreender meu exame metódico e completo desses erros. Apontarei algumas à medida que me ocorram. Antes de mais nada, falemos de moral. É comum encontrarmos anarquistas que negam a moral. A princípio, é um simples modo de ver para significar que, sob o ponto de vista teórico, não admite uma moral absoluta, eterna e imutável, e que, na prática, se insurgem contra a moral burguesa, que sanciona a exploração da massa e condena os atos que põem em perigo e prejudicam os privilegiados. Mas depois, pouco a pouco, como costuma acontecer em tantas outras coisas, toma a figura de retórica, pela expressão exata da verdade. Esquece-lhes que, na moral corrente, além das regras inculcadas pelos padres e pelos amos no interesse de seu domínio, existem também, e são na realidade as mais numerosas e substanciais, as regras que são o resultado e a condição de qualquer convivência social. Esquece-lhes que a revolta contra toda e qualquer regra imposta pela força não significa, de maneira alguma, a renúncia de todo e qualquer freio moral e a todo e qualquer sentimento de obrigação para com os outros. Esquece-lhes que, para combater racionalmente uma moral, é indispensável pôr-lhes, em teoria e na prática, uma moral superior. Você não pode condenar um ato de uma sociedade, né, apoiando-se em como a sociedade vai fazer esse julgamento. Porque senão você está se utilizando da moral burguesa para atacar alguém que não é necessariamente ligado, né, ou não deveria estar ligado à moral burguesa. Então, por exemplo, se um socialista, anarquista e assim por diante faz alguma coisa, você se utiliza de um fundamento da moral burguesa para atacá-lo, segundo o Malatesta, você está equivocado. Por quê? Porque enquanto anarquista, você deveria se utilizar de uma moral, ele diz, superior. Ele pode ser superior, mas tem que ser evidentemente diferente. Caso contrário, você fala que é anarquista, que é socialista, que não sei o quê, mas na hora do vamos ver, você se utiliza da mesma coisa que faz a justiça burguesa. Você usa os mesmos instrumentos que faz a justiça burguesa. E aí ele está questionando isso. Continuando. Esquece-lhes que na moral corrente, além das regras inculcadas... que eu já li... Tá. Esquece-lhes que a revolta contra toda e qualquer regra imposta pela força não significa, de maneira alguma, a renúncia a todo qualquer freio moral e a todo e qualquer sentimento de obrigação para com os outros. Esquece-lhes que, para combater racionalmente a moral, é indispensável opor-lhe, em teoria e na prática, como eu estava dizendo, uma moral superior. Na prática, hein? Na prática. Não é só ficar com blá, blá, blá. E se nisso forem um pouco ajudados, pelo temperamento e pelas circunstâncias, acabam por se tornar imorais na acepção absoluta da palavra. Isto é, homem sem regra de conduta, sem critério para guiar suas ações, que cedem passivamente aos impulsos do momento. Hoje tira o pão da boca para socorrer um companheiro e amanhã matará um homem para poder ir a um bordel. Aí ele continua. A moral é a regra de conduta de cada indivíduo, tem por boa. Pode achar-se má a moral dominante numa dada época, num país determinado, em certa sociedade. E, com efeito, nós achamos péssima a moral burguesa. Mas não se pode conceber uma sociedade sem uma moral, seja qual ela for. Nenhum homem consciente que não tenha critério algum para julgar o que é bom e o que é mal para si e para os demais. Quando combatemos a sociedade presente, a moral individualista dos burgueses, a moral da luta, da concorrência, quando fizemos isso, opomos a moral do amor e da solidariedade e tratamos de estabelecer instituições que correspondam a esta nossa concepção de relações entre os homens. De outra maneira, como poderíamos achar mal o que os burgueses exploram o povo? Opa!
Malatesta diz muito claramente: se nós somos contra tudo isso, não podemos utilizar tudo isso para fazer algum tipo de cancelamento de colegas, do que ele possa ter feito, a gente não gostou, sem fazer, né, um julgamento a partir de uma moral que seja nossa, partindo sempre da solidariedade. Caso contrário, estaremos, segundo o Malatesta, se utilizando de uma moral que a gente combate. E aí a gente faz assim: quando a gente interessa, a gente pega essa moral; quando a gente não interessa, a gente não pega essa moral. E aí, para o Malatesta, é muito complicado isso. Por quê? Porque os anarquistas dizem que combatem essa sociedade. Se ele combate a sociedade, ele tem que combater em todos os sentidos. E combater em todos os sentidos, pessoal, é ter, no mínimo, a consciência de compreender de que o Estado tem um jeito, o PCC tem outro, os indígenas têm outro e assim por diante. E a gente vai ter que achar a nossa forma de organizar isso. Para não achar que é mais fácil ser igual o PCC, pega, amarra a pessoa e mata ela, ou fazer como o Estado, está entendendo? Ou achar que pode ser, tipo, tem algum problema, então a comunidade anarquista está com um problema para resolver, ela tem que sentar para resolver esse problema, não simplesmente punir alguém. É isso que o Malatesta, na minha avaliação, está dizendo. Pensando lá no século XIX, numa coisa muito específica que era na França. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na sociedade que a gente vive, na instância estatal, usada inclusive por muitos anarquistas, como mostra o belo trabalho do Bruno, e que a gente sabe que aconteceu também com o de Galen-Roth, muitos anarquistas utilizaram da justiça estatal para tentar se livrar de uma cadeia, mesmo sabendo dos problemas que isso significava, ok? E se realmente se teria alguma coisa, né, no final daria certo. Mas a gente não pode negar que se, teoricamente, ela tem 3 instâncias, você não vai ser culpado na primeira. Você ainda pode recorrer na segunda e você pode recorrer na terceira. Que nós aprendamos com relação a isso. Porque senão a gente corre o risco de fazer algo que é muito pior do que essa justiça. A pretexto de nos chamarmos anarquistas e que queremos conduzir as pessoas por uma boa moral. Como diz o Malatesta, uma moral superior. Ou seja, todos nós, seres humanos, dentro das nossas sociedades, nas nossas comunidades, achamos um jeito de resolver os problemas, né? Quando acontece alguma coisa que nos atinge, que a gente não gosta, um delito e assim por diante. Alguns pegam a pessoa e prendem, alguns pegam pessoas e matam, alguns pegam e se reúnem para tentar resolver, e nós, anarquistas, temos que pensar numa forma de resolver também. Caso contrário, a gente vai se utilizar de umas às outras, mesmo pregando uma moral completamente diferente daquelas. Então, eu acho que é isso que o nosso amigo Malatesta está dizendo, e é isso que a gente tem que refletir. Quando você se declara anarquista ou defende ideias anarquistas, você defende, então, uma moral superior, segundo o Malatesta, que eu discordo que seja superior, mas com certeza deveria ser muito diferente dessa. Caso contrário, quando para você serve, você te utiliza de uma moral cristã, de uma moral estatal, e quando não te interessa, você ataca. Infelizmente, se você continuar fazendo isso, o próprio Malatesta vai mostrar no início do texto que eu disse, né, que eu fiz a leitura, as pessoas vão confundir tudo. Vão achar que os anarquistas falam uma coisa e fazem outra. Por isso, muito cuidado nessa época que a gente vive de cancelamentos. Porque, assim, às vezes você pode condenar pessoas sem que elas tenham direito de defesa. Algo que o Estado burguês faz, algo que o PCC, dentro da sua lógica, faz, e algo que as comunidades indígenas estavam sempre fazendo. Espero que nós, enquanto anarquistas, né, pensemos e refletimos sobre o que foi discutido aqui. E que, ao nos organizarmos, né, construímos coletivamente, pela solidariedade, novas formas de entender delitos e assim por diante. Caso contrário, como eu estava dizendo, nós anarquistas seremos vistos como, no mínimo, contraditórios. Beleza? Então é isso daí. Um abraço a todos e todas.